a congregação, a academia, como vocês bem sabem, ela mistura profissionais do direito, profissionais da magistratura, profissionais do marketing, mas também jornalistas. E esse debate nosso aqui traz uma discussão que entra nessa seara do jornalismo e da atuação da imprensa nas campanhas. Vou chamar, então, para discussão do GT6, que o tema é jornalismo, liberdade de expressão e propaganda irregular. Até onde vai a comunicação política e a integridade da sua cobertura? O presidente dessa mesa é o querido Luciano Guimarães, que logo mais vai estar cantando no Day Inelegíveis. Peço que o Luciano venha aqui na presidência da mesa. Relatoria da querida Franciele Campos, que nos espera logo mais nos eventos do IGAD lá no Rio Grande do Sul. Os panelistas internos são o João Milton e a Luciana Ceotto, por favor. O Luciano está remoto. O Luciano está remoto? O João Milton também, o João Milton. Não, o João Milton está aqui. Não, o João Milton está aí. Isso. E os panelistas externos são a Aline Scarpone e o Leonardo Vitor, por favor. Faltou cadeira, não? Faltou uma cadeira. Aqui, ali. Pessoal, vou pedir mais uma vez que todos tomem assento. Depois a gente... Para aqueles que precisam conversar, discutir algum assunto, peço que se retirem da sala. E o pessoal da comunicação, do qual eu faço parte, está pedindo para as pessoas virem mais para frente, para a foto ficar ainda mais significativa de representação, até porque, tendo jornalistas e que pessoal da imprensa, a gente vai aparecer aqui nos jornais de BH. Bom painel para vocês. Luciano, está com a palavra. Obrigado, Júlio. Boa tarde a todos. Eu queria, nesse boa tarde, dedicá-lo, através do nosso comendador Silvio Salata, decano, fundador da Abradep. Silvio, um prazer imenso ter você aqui. Em nome de seu nome, eu saúdo todos os abradepianos. E em nome da minha queridíssima amiga, rainha de BH, de Minas Gerais, que é a Ana Márcia, as abradepianas. Então, é um prazer imenso estar aqui na terra de Fernando Bran e Milton Nascimento, que já disseram desde 79 que amiga é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves, dentro do lado esquerdo do peito, debaixo de 7 chaves. A Abradep, nesses 10 anos, eu não posso me furtar a fazer essa breve consideração, ela é, sobretudo, uma reunião de pessoas que ou já se conheciam, já eram amigas, ou outras que, em não se conhecendo, desenvolveram, além da capacidade de interagir, debater, conhecer pontos de vista divergentes e buscar consensos possíveis, fazer novas amizades. Então, é um prazer imenso estar aqui, nesses 10 anos de Abradep, num ciclo que já revelou a força dele, a capacidade de organização e a profundidade dos debates. Que o diga o grupo anterior, esse tema aqui do nosso grupo, do nosso GT6, é também um tema extremamente aberto, imenso, mas por demais relevante. E só me permitindo aqui, antes de passar a palavra para a nossa relatora e depois para cada um dos painelistas, relembrar e destacar o título: Jornalismo, liberdade de expressão e propaganda irregular. Até onde vai a comunicação política e a integridade de sua cobertura? O Milor Fernandes, eu vou citar algumas pessoas que já morreram há um bom tempo, mas que todos certamente conhecem porque são imortais. O Milor Fernandes dizia que jornalismo é oposição, o resto é secos e molhados. O Cláudio Abramo, que é simplesmente a pessoa que formatou a linha jornalística, até hoje existente, tanto no Estadão quanto na Folha, ele dizia que o jornalismo é o exercício diário da inteligência aliada à prática cotidiana do caráter. E isso tem a ver com a integridade que está posta no tema, colocada sob o aspecto, sob o enfoque da liberdade de expressão. E aí, sobre liberdade de expressão, aí bem a propósito, eu separei também uma citação do George Orwell, mas sobretudo aquela do Voltaire, que o George Orwell disse que
é a ideia da qual todas as pessoas gostam, a liberdade de expressão, até o momento em que passamos a falar delas. E o Voltaire, que é essa super clássica, dizia: discordo de tudo o que dizes, mas defendo até a morte o direito de tu o dizeres, tu o falares. Então, liberdade de expressão é algo sagrado, mas que hoje em dia, sobretudo, né, num tempo de tanto choque político, tanta polarização, tanta ideologia burra, que a maioria das pessoas nem sabe o que é ideologia de direito, a liberdade de expressão tem sido solapada, atropelada, ferida de morte, mas todo mundo fala nela. Aqui a gente sabe que vai ter um GT que vai tentar resgatar esse valor sobre o enfoque da integridade dos meios de comunicação, também outro desafio gigantesco, e falando sobre questão de propaganda irregular. E eu tenho certeza que nós vamos ter aqui, através de nossos painelistas, colocações absolutamente pertinentes, brilhantes. E dito isto, porque senão eu me empolgo, eu já passo a palavra aqui para a nossa relatora, que vai ali para a tribuna. Me deu mais 2 segundos. A Franciele, para poder apresentar os nossos painelistas. Franciele, a palavra é sua. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Luciano. Uma felicidade conseguimos agora finalmente apresentar o nosso relatório, né? Eu gostaria primeiro de agradecer a indicação como relatora e também dizer que o nosso grupo foi um grupo muito, muito, muito rico e eu fiquei muito feliz de ver muitos dos novos integrantes no grupo, né? O que facilitou um pouco o meu trabalho, porque sempre quem chega os novos ares, né? O pessoal chega com vontade de trabalhar, acha que, né, tem muito a dar para a academia. Então, eu quero primeiro esclarecer que a minha contribuição foi a menor de todas no grupo, né? O pessoal, os nossos debatedores internos foram muito ricos, né? O meu trabalho foi bem facilitado de só fazer a condução. E a gente teve 3 reuniões, e nessas 3 reuniões a gente teve um debate intenso sobre os 2 temas que eu vou explicar para vocês, como nós escolhemos esses temas, o porquê que nós escolhemos esses temas dentro do macro, né? Liberdade de expressão, jornalismo e propaganda irregular. E dizer que as nossas conclusões elas não foram unânimes, né? Ainda há divergência dentro do grupo de tão rico que é esse tema, né? Eu sempre gostei, quem já está há mais tempo na academia, né? Para quem não me conhece, mas eu sempre gostei dentro do direito eleitoral de trabalhar dentro das campanhas com a parte da propaganda, né? Não sei nada de registro, de prestação de contas, mas eu gosto de trabalhar com propaganda, sou professora de propaganda e é um tema que eu nunca consigo parar de estudá-lo, né? E ontem, no avião, eu estava lendo um livro que é sobre a campanha do Richard Nixon, que foi a primeira campanha televisionada nos Estados Unidos e a primeira campanha política que utilizou microtargeting, que a gente acha que surgiu agora, né, com inteligência artificial e algoritmo, mas eles fizeram o microtargeting tanto nas propagandas de TV e nas malas diretas, né, com as propagandas pelo correio. Eles delimitavam e faziam diferentes formas, diferentes conteúdos de propaganda, dependendo da região que eles iam enviar, e diferentes propagandas de TV, dependendo da região onde isso ia passar, lá em 1968. E tem um trecho que eu li ontem que, assim, pensei, nossa, eu vou ter que falar amanhã, porque é o seguinte, eles estavam fazendo uma reunião que eles, a campanha, que foi a primeira campanha também que contratou agências de publicidade para trabalhar nas campanhas políticas, e eles criaram um sistema em que eles iriam fazer programas de TV em que o candidato, né, o Richard Nixon, ia sentar numa arena com 8 eleitores que ainda não tinham decidido seu voto, né, indecisos, e eles iam fazer isso em várias cidades diferentes e passar esses programas em várias cidades diferentes, e as perguntas que as pessoas fariam para o Nixon também seriam diferentes. E aí tem uma reunião da cúpula da campanha que eles estavam decidindo se os jornalistas iam participar ou não
desses programas, e aí o pessoal da campanha fala, mas os jornalistas, eles já têm a opinião deles, os jornalistas, eles sempre escrevem as colunas criticando os políticos. Então, se eles quiserem assistir o programa do Nixon, eles vão assistir lá fora igual os outros, nós não vamos colocar os jornalistas para dizer ou não como é que os marqueteiros devem fazer a campanha. Isso lá em 1968, né, gente? Então, vejam como ainda hoje a gente trata essa questão, né, do jornalismo. A gente, quem trabalha, às vezes, está lá dentro daqueles 45 dias da campanha e, às vezes, né, dormindo mal, sem dormir, e trabalha para acordar às 6 da manhã lendo o jornal e ver que o jornalista foi lá e detonou a posição do candidato num debate, alguma coisa assim, e a gente sempre fica com esse conflito, né? Então, eu acho muito interessante que a gente trouxe para o nosso grupo 2 temas, né? Um dos temas eu sugeri que foi a questão que hoje existe uma ação do Ministério Público Federal em face da Jovem Pan, que aborda o Código de Ética do Jornalismo. Então, a gente vai debater essa questão de como é que funciona, até onde o jornalismo pode falar, até onde a liberdade de expressão do jornalismo pode ir, sem que isso influencie dentro do contexto democrático de uma forma que esteja dentro do Código de Ética do jornalismo e também dentro das regras eleitorais. Então, esse é o nosso primeiro microtema. E depois a gente vai falar também das ações eleitorais de abuso de poder pelos agentes públicos no uso de suas redes sociais particulares, né? Nos últimos dias a gente teve ali uma grande polêmica de uma ação do STJ, de improbidade administrativa, do caso João Dória, né? E aí nós trouxemos dentro do nosso GT outros casos que envolvem essa questão das redes sociais, para trazer algumas proposições para o relatório aqui final da Abradep, né? O que a gente trouxe de proposição, deixa eu achar aqui que o nosso relatório ele é bem extenso, né? A gente trouxe bastante questões, quem teve acesso ao nosso relatório doutrinárias também, a gente faz muitas sugestões doutrinárias, né? Mas nós trouxemos 2 conclusões preliminares, e aí eu vou encerrar minha fala para já passar para os nossos painelistas, né? A primeira conclusão preliminar do grupo com relação à questão da ação do Ministério Público Federal em face da Jovem Pan é que o debate sobre essa ação e os limites da comunicação política no jornalismo culmina na necessidade de responsabilização quando a liberdade de expressão é utilizada de forma abusiva, visando a minar as bases democráticas. Então, nós temos um ponto: a liberdade de expressão e de imprensa é um pilar inegociável da democracia, essencial para o debate público livre e a fiscalização do poder. Contudo, essa liberdade não é absoluta e encontra seus limites quando colide com valores constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, a ordem pública e a própria preservação do regime democrático. A desinformação não pode ser confundida com liberdade de expressão. Trata-se de seu abuso. Parâmetro 2. O jornalismo deve se basear no direito fundamental à informação, garantindo que a população seja informada de maneira precisa, correta e pautada pela veracidade dos fatos. Se confirmadas as acusações do MPF contra a Jovem Pan de veicular conteúdos desinformativos incitatórios à ruptura democrática, tais práticas violam diretamente o artigo 4º, busca da verdade, e o artigo 6º, defesa dos princípios do Estado Democrático de Direito do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros. O artigo 7º do Código proíbe categoricamente o uso do jornalismo para incitar violência, intolerância, arbítrio e crime. O sistema jurídico brasileiro adota a lógica da responsabilização a posteriori, estabelecida na DPF 130 do STF. Embora a manifestação do pensamento seja livre, o titular pode ser cobrado posteriormente, e não de forma antecedente, por desrespeito a direitos constitucionais alheios. A imprensa está sujeita à legislação penal e civil, sendo responsiva por seus excessos. O ponto nevrálgico é definir quando a crítica jornalística, mesmo que contundente, descamba para a propaganda política, favorecendo nitidamente uma das partes e violando a isonomia eleitoral.
No caso Jovem Pan, defender a democracia exige responsabilizar condutas jornalísticas que buscam minar as bases da vida republicana. Com relação ao segundo ponto, que é o ponto do abuso de poder pelos agentes públicos no uso de redes sociais particulares, as conclusões provisórias sobre esse caso focam na busca por critérios objetivos que possam diferenciar prestação de contas legítima da autopromoção abusiva. Então, nós temos as seguintes proposições. As decisões judiciais e a doutrina demonstram que o tema permanece em aberto, com a jurisprudência oscilando entre a ênfase na liberdade de expressão e a necessidade de coibir a autopromoção e o uso indevido da máquina pública. O uso de redes pessoais com suporte público rompe a isonomia e pode configurar abuso. O julgamento do STJ, no caso João Dória, RESP 2175-480 de São Paulo, embora de improbidade administrativa, oferece vetores importantes para a justiça eleitoral. O abuso se configura quando a publicidade é induzida e viabilizada vigorosamente pelo intermédio do dinheiro público. A apropriação sistemática de material de comunicação institucional, custeado com recursos públicos para perfis privados, pode configurar uma estratégia de promoção pessoal com um propósito eleitoral. Por se tratar de discussão sobre abuso de poder ou autoridade, a condenação requer aferição de gravidade do ato na sua dupla acepção, qualitativa e quantitativa. É indispensável, nestes casos, demonstrar que o bem jurídico tutelado foi atingido pela conduta. E aí nós tivemos o último ponto, que foi de maior debate e divergência entre o nosso grupo. Os critérios para o ilícito eleitoral. No nosso relatório, a gente deixou critérios cumulativos entre parênteses, porque alguns membros do GT dizem que esses critérios não podem ser cumulativos e outros membros dizem que esses critérios devem ser cumulativos. A partir do confronto entre o caso João Dória e a jurisprudência do TSE, 3 critérios essenciais e cumulativos, entre parênteses, e aí nós vamos debater depois com vocês, podem ser traçados para ferir a configuração do ilícito. Se o material veiculado nas redes sociais privadas consiste em publicidade institucional custeada pelo erário, se há uso desproporcional de recursos de publicidade institucional, posteriormente usados para autopromoção, e se há gravidade na conduta. Em suma, o debate acadêmico deve buscar critérios objetivos que permitam distinguir a manifestação legítima do agente público da prática abusiva que compromete a integridade do processo eleitoral. Essas são as conclusões que nós tivemos e agora vocês vão entender a partir de como que nós trouxemos essas conclusões. E nós temos 2 painelistas externos que são jornalistas aqui de Belo Horizonte, que vão fazer um contraponto à nossa conclusão, principalmente o primeiro ponto com relação ao Código de Ética do Jornalismo. Então, passo a palavra para o nosso presidente. Obrigadíssimo, Franciele. Se o Ederson tivesse aqui dentro, ia dizer que ela já esgotou o tema, né? Por essa capacidade imensa, mas a síntese foi perfeita e introduz a todos aqui. O Oscar Wilde, dramaturgo inglês que morreu em 1900, deve ter dito isso em 1870, ele dizia que ética é aquilo que a gente faz quando todo mundo está vendo, e caráter é o que a gente faz quando ninguém está vendo. Essa mesa talvez se sintetize nesse binômio, nesse aspecto. E para começar a falar do primeiro caso concreto, eu vou passar a palavra para o meu grande amigo, Luciano Ceotto, que está remoto aqui. E só lembrando, Ceotto, boa tarde, meu velho, e a todos vocês. Boa tarde, Xará. Cada painelista vai ter, no máximo, 15 minutos para poder a gente abrir para as perguntas e não brigar com o maior inimigo de qualquer evento, que é o estômago. Nós já estamos às 18 horas e eu acredito que até no máximo 19 a gente consiga, com 21, né? E aí, Daniela Elegíveis, como é que fica? Ceotto, meu velho, a palavra é tua, por até 15 minutos. Presidente, Xará, grande amigo, satisfação vê-lo, ainda que de forma remota. Também é uma grande satisfação ver tantos outros amigos de tão longa data. Nosso rei, eu também participei da coroação de GG, lá no Rio de Janeiro. Ele continua, mesmo deposto, mesmo apeado do poder, ele continua sendo nosso rei eterno. Weber só de víncula, tantos outros que eu não vou tentar citar o nome para não ser injusto. Estou aqui com o coração apertado por não estar Ceotto, presente. Desculpa, você está sem imagem. Dá uma olhadinha aí na tua câmera para ver se é aí ou é aqui na técnica. A imagem aqui está aparecendo. Eu acho que deve ter sido o GG
de alguma forma, Segundinho, o sabia GG que é eu ia culpado. citá-lo. Vamos ver se você entra aqui no segundinho, mas... Dividir a tela, a apresentação e botar o seu outro aqui atrás. Apareceu? Bom, de qualquer maneira, eu acho que é uma sorte dos nossos queridos acadêmicos de não ter que ver a nossa imagem já nesse tão adiantado da hora. E, de qualquer forma, a nossa relatora, Franciele Campos, de uma humildade franciscana ao dizer que pouco fez, não, na verdade ela fez muito e sem a condução dela, acho que não teríamos conseguido chegar a esse relatório. Bem, não sei se vocês têm o vídeo aí, o meu vídeo aqui funciona, mas Agora está ok, ao vivo e a cores. Vai lá, meu velho. posso seguir, presidente? Pode, meu nobre, pode ir sim. Vamos lá. O nosso grupo ele se debruçou sobre a integridade da cobertura midiática e, por consequente, do próprio processo democrático. Saindo um pouco da esfera estrito sensu do direito eleitoral, nós temos uma situação que a tecnologia vem propiciando não só períodos eleitorais isolados de 45 dias, e não estou falando nem de pré-campanha. Nós percebemos que o debate atomizado, individualizado, ele torna o debate, o embate político, uma campanha permanente. E dentro desse contexto de campanha permanente, esses campos se interseccionam, tangenciam, e o nosso desafio é saber o que é legítimo jornalismo, o que é protegido pela liberdade de expressão e o que é propaganda eleitoral ou propaganda política. A gente partiu da premissa de que não existe democracia sem responsabilidade. Então, o ponto é que a liberdade de expressão é um direito previsto em tratados internacionais, previsto no Pacto de São José da Costa Rica. A atividade jornalística está elevada a patamar constitucional, não só do direito de informar, mas como o dever de informar desses profissionais. Mas esse direito e esse do cidadão de ser informado e esse dever do profissional do jornalismo de informar, ele encontra balizas essas éticas e balizas legais. O contexto da desinformação já foi amplamente abordado aqui em GTs anteriores, né? Maquiavel já lá no século XVI já falava da desinformação como uma maneira útil para conquistar e manter-se o poder, e atribui-se a Goebbels aquela máxima muito famosa de que a mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Então, definir o que é mentira e o que é verdade é uma tarefa espinhosa que, se a gente tivesse a solução para isso, teria resolvido quase que a totalidade dos problemas do direito eleitoral. Mas nós temos que, de alguma forma, acomodar esses tensionamentos dentro da coexistência necessária de jornalismo, de liberdade de opinião e de propaganda irregular. Pois bem, o caso Jovem Pan, que foi assim muito bem trazido por um integrante do nosso GT, que eu estou vendo que está aí presente, o Ricardo Brasileiro, ele é movido pelo Ministério Público Federal, que pede a outorga e o cancelamento da concessão de radiodifusão da emissora, e que basicamente se baseia na veiculação sistemática de conteúdos desinformativos sobre o processo eleitoral de 2022, incitação à desobediência a leis e decisões judiciais e promoção de indisciplina nas Forças Armadas e defesa à ruptura democrática. Esse caso, embora no Brasil tenha um tom de ineditismo, ele nos remete ao marco legal da liberdade de expressão do direito estrangeiro. Como eu disse anteriormente, a proteção à liberdade de expressão está lá no artigo 19 da Declaração Universal de Direitos Humanos, no artigo 13 do Pacto de São José da Costa Rica. E aproveitando mais uma vez a fala da nossa relatora, Franciele,
Nos Estados Unidos, essas questões já vieram à tona em 2 casos paradigmáticos. Que é o caso Neer versus Minnesota, onde a Suprema Corte autorizou restrições a publicações, aspas, maliciosas, escandalosas e difamatórias. E outra do New York Times Company versus o Estado da União, de 1971, relacionada àquele segundo mandato do presidente Nixon. O governo tentou limitar o direito do jornalista de expor opiniões e revelar segredos, mas a Suprema Corte entendeu que não houve a comprovação de interesse público na restrição do direito de informar. A Alemanha também, o famoso caso Mephisto, entendeu-se que a dignidade da pessoa humana é o valor supremo e limita a liberdade de expressão. Pois bem, e como parâmetros precedentes no Brasil importantes, nós temos a DPF 130, que tratava sobre a declaração de constitucionalidade da antiga lei de imprensa e que estabeleceu, como dito aí pela nossa relatora, a responsabilização a posteriori, vedando censura prévia. Mas, veja bem, a liberdade de expressão é um direito, mas um direito que, obviamente, é balizado e é passível, sim, de judicialização penal e judicialização civil. Na DI 4451, onde se questionava exatamente dispositivos da lei eleitoral com relação à penalização dos veículos de comunicação, STF pontificou que a crítica jornalística é vedada quando? Aí essa expressão foi inserida nessa temática, quando descamba para a propaganda política favorecendo uma das partes. E aí nós temos as 4 frentes desse caso paradigmático, que é o caso da Jovem Pan. O Ministério Público Federal apontou 4 vetores principais onde a rádio teria violado o Código Brasileiro de Telecomunicações. Bom, prosseguindo, no primeiro plano, o Ministério Público alega que a veiculação persistente de conteúdos desinformativos que minaram a confiança e rigidez dos processos democráticos deslegitimaram os poderes constituídos, judiciário e legislativo, com o uso de fake news que transcenderiam a liberdade de opinião e se transformaram em ferramenta de conveniência política, resultando numa espiral de desconfiança, e apontam as infrações ao artigo 53, a linha J e I do Código Brasileiro de Telecomunicações. Um segundo vetor, o Ministério Público alega que a emissora veiculou numerosos conteúdos que incitaram, sem fundamento idôneo, desobediência à legislação e às decisões judiciais por parte da população em geral, da política judiciária e dos órgãos de segurança ostensiva, infringindo também o artigo 53 do Código Brasileiro de Telecomunicações, Lei 4.117 de 1962. No terceiro plano, a veiculação persistente de conteúdos que incitavam indisciplina e mesmo intervenção das Forças Armadas brasileiras, também infringindo aí a linha F do artigo 53. E do quarto e último vetor, o Ministério Público Federal acusa a emissora de veicular gravíssimos conteúdos incentivando a população à subversão da ordem política e social, que legitimavam insurgências como as que, e aí palavras das alegações finais do Ministério Público, como as que eclodiram em outubro de 2022 e no 8 de janeiro de 2023. Pois bem, qual é a baliza, e muito atento aqui ao prazo e à concorrência que a gente faz com a hora do jantar, como é que a gente diferencia o que é jornalismo e o que é propaganda política? Bem, o ponto cardeal é o Código de Ética dos Jornalistas, que estabelece uma série de diretrizes e princípios retores para que o jornalista possa equilibrar os vários pontos de vista que, porventura, estejam em debate numa matéria e que, por isso, a obediência ao Código de Ética
protegeria a liberdade de expressão e o direito de informar versus a qualificação como propaganda política. E aí o nosso grupo também entrou no debate sobre dois tipos específicos de jornalismo. O jornalismo factual, aquele que relata um fato. Olha, no dia 3 de outubro, em Belo Horizonte, realizou-se o 14º ciclo da Abradep. Bom, jornalismo factual. E o jornalismo opinativo. No 14º ciclo de debates da Abradep, houve uma boa discussão a respeito de liberdade de expressão. Nesse caso do jornalismo opinativo, no nosso entendimento, é claro que isso foi objeto de muita discussão no grupo, a caracterização de jornalismo e não de propaganda eleitoral, ela depende fundamentalmente da obediência ao contraditório prévio e os compromissos éticos estabelecidos no Código de Ética, que é a busca da verdade dos fatos, defesa do interesse público e dos princípios do Estado democrático de direito e a proibição do uso de jornalismo para incitação de violência, intolerância, arbítrio e crime. Então, em suma, nós entendemos o seguinte: propaganda eleitoral e jornalismo são conceitos paradoxais. Não é possível haver coexistência de militância política por parte de jornalista, e a atividade, o dever de informar. Se o jornalista assume ou usa a sua prerrogativa para defender uma corrente política ou um ponto de vista, entendemos, não pacificamente, não sem debate dentro do grupo, que ele deixa suas proteções constitucionais, deixa a sua inviolabilidade do artigo 220 constitucional, porque aí ele passa a ser um ator político, um player político, e não um informador, não um disseminador de informações ao eleitorado. Eu vou me atentar ao tempo e passar a palavra para o nosso segundo painelista, que vai abordar o tema da ação do Asfalto Novo, muito divulgada agora, porque fala da eleição de 2016 e o caso João Dória. Muito obrigado, gente. Nós que agradecemos, senhor Otto, pelo brilhantismo, pelo poder de síntese e, sobretudo, pelo respeito ao tempo, pedindo desculpa a você por esse pequeno atrapalho no começo. Agora a palavra está com o John Milton também até aqui. João Milton, mas como eu sou um fã de John Milton, o poema de língua inglesa do Paraíso Perdido, né? Aqui você não vai tratar de anjos caídos, mas vai tratar de ética também. Ainda bem que é o livro, né? Não é o diabo, do advogado do diabo, né? Não, ainda não. Que já é uma homenagem a João Milton e o Paraíso Perdido. Meu nobre, você está com a palavra? Isso, perfeito. Pronto. Também tentarei ser o máximo sucinto, até porque boa parte a nossa relatora ela brilhantemente apresentou. É um tema que já foi muito discutido, vem sendo muito discutido nas redes sociais, que é o caso João Dória. E para mim também é um tema que eu gosto bastante de tratar, tanto a primeira parte desse GT, quanto a segunda, porque eu compunha a frente de enfrentamento à desinformação do TSE, sou membro do Comitê de Enfrentamento à Desinformação do TRE Rio Grande do Norte, de onde eu sou servidor, e faço também parte do grupo de pesquisa de inteligência artificial, enfrentamento à desinformação e produção de dados da revista Sufrágio, coordenado pelo nosso colega Higino, querido Higino, que participou anteriormente. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o abuso de poder nas redes sociais, que muito saiu, inclusive, desinformação nas redes sociais, de que o STJ teria proibido, teria criado uma mordaça aos gestores públicos, e a gente vai ver que não é necessariamente isso. Pode culminar nisso, mas não é necessariamente isso. Seria na seguinte situação: a gente vai discutir um pouquinho sobre liberdade de expressão, a propaganda irregular e o uso da máquina pública, né? A controvérsia ela reside na ideia do uso da máquina pública em prol da pessoa do gestor público, ou seja, a quebra da impessoalidade da gestão pública em favor de um determinado gestor. A gente tem que lembrar o seguinte: o gestor, a gente não pode colocar ele dentro de uma caixa, dizer que ele está proibido de se comunicar
com as pessoas. Não é isso. Nós temos vários gestores que usam muito bem as redes sociais, que têm essa forma de conversar com os eleitores, com os cidadãos a qual eles representam, a qual eles defendem os interesses, mas a gente tem que também lembrar que essa forma de comunicação, ela tem também uma certa restrição, uma certa pontualidade. E aí que eu vou citar o que GG falou agora há pouco, de que talvez a gente tenha que realmente rediscutir conceitos de abuso. Não necessariamente a regulamentar mais ou menos, mas revisitar conceitos de abuso. Por que isso? Porque essa situação de Dória é a situação de um caso chamado Asfalto Novo, que foi um programa do município de São Paulo, onde se gastou algo em torno de 25% do valor da obra em propaganda institucional. E essa propaganda ela foi aproveitada nas redes pessoais do prefeito João Dória. E um outro ponto que o STJ analisou também, de que, além de fazer essa propaganda, logo após isso, o próprio gestor deixou o cargo na ideia de concorrer para governador de São Paulo, né, e teria se aproveitado dessa mídia adquirida com o viés municipal para galgar o cargo ao governador de São Paulo. Então, assim, nós temos essa situação, esse foi o ponto analisado pelo STJ. Temos que lembrar que o STJ ele não decidiu mérito. Ele apenas analisou a possibilidade do recebimento da ação de improbidade, da ação civil pública em relação à improbidade. Ele apenas aceitou o recebimento, porque o TJ de São Paulo teria recusado o recebimento, a aceitação da ação. E temos que fazer também uma dicotomia, uma separação de instâncias. Franciele falou muito bem de que isso pode respingar em questões eleitorais, claro, e pode também rememorar, a Justiça Eleitoral pode reanalisar esse caso não, casos semelhantes a esse, futuramente também, mas eu tenho que lembrar também que o próprio TSE decidiu sobre um caso de Marechal Deodoro, no Alagoas, onde ele entendeu que a propaganda pessoal, né, do gestor, sem uso de recursos públicos, não configuraria abuso, necessariamente o abuso do poder econômico-político, no caso, né? No caso, mais necessariamente a questão do político. A gente não está analisando abuso do poder econômico, a gente está analisando abuso do poder político. E aí, nesse caso, qual é o argumento de defesa de João Dória? A ausência de promoção pessoal. A campanha foi conduzida pela própria Secretaria de Comunicação, SECOM, de São Paulo. As postagens privadas como mero ato de divulgação, uma espécie de prestação de contas com a sociedade. A AGE no TRE de São Paulo foi julgada improcedente. E, além disso, de que haveria uma autonomia, né, de instância. A gente tem que pensar nessa questão da autonomia de instâncias. O fato da Justiça Eleitoral ter considerado improcedente a AGE não desconfigura necessariamente o cometimento da improbidade. Nós temos a separação de instâncias, né? A decisão da STJ, como eu falei agora há pouco, ela prevê o prosseguimento, né? Analisou só o recebimento da ação, não analisou mérito, analisou que houve indícios suficientes para que a ação possa tramitar. Ela não fez a reanálise das provas, não fez revolvimento de provas, fez uma requalificação, por isso que houve o afastamento, a superação da súmula 7, porque, na verdade, ele não analisou os fatos, ele apenas requalificou os fatos. O fato existiu, o TJ de São Paulo entendeu que aquele fato não ensejaria a improbidade, ou indícios de improbidade. O SJ entendeu que aquele fato dá pelo menos ensejar indícios de improbidade o suficientes para receber ou para dar seguimento à ação de improbidade. O uso, aí que é um ponto muito sensível nessa situação, o uso de filmagens, de capturas de imagens feitas pela SECOM por servidores ou estrutura do Estado nas redes pessoais
de João Dória. Esse foi um outro ponto sensível analisado pelo STJ, de que filmagens, imagens captadas por servidores públicos no âmbito da divulgação das ações no nome do município foram usados na rede pessoal do prefeito. E aí, consequentemente, houve a possibilidade da abertura da ação. E aí, nós discutimos esses 4 pontos, basicamente. Collab, que Collab é aquela postagem, né, onde o ente público marca o gestor para que haja uma postagem em conjunto, para que o gestor se aproveite da comunicação oficial do governo para surfar nessa situação e galgar uma maior visibilidade. A questão de perfis pessoais e versus abusos. Lembrando, nós estamos analisando a questão do abuso de poder político. Não estamos analisando abuso de poder econômico. Nós temos, inclusive, situações onde o próprio TSE cassou candidatos por abuso de poder econômico em redes sociais. Nós temos histórico disso, mas não é isso que nós estamos analisando. O uso indireto de recursos públicos, através de filmagens, edições e critérios que cumulam para o ilícito eleitoral. Apesar do TRE de São Paulo ter julgado improcedente a AGE, a gente analisa que algumas condições podem culminar no abuso de poder político, gerando a cassação. E aí vem o grande ponto de discussão. Para configurar abuso de poder político, uma parte do grupo entendeu que haveria a necessidade da acumulação dos 3 critérios, aí os 3 de cima, né? E outra parte entendeu que não, que o excesso de alguns desses nichos, desses critérios, já seriam suficientes para gerar a configuração do abuso de poder político. Quais são os critérios? Publicidade institucional custeada com recursos públicos. Nós temos que lembrar que a finalidade da publicidade institucional não é gerar promoção pessoal de gestor público, né? Seria, no máximo, uma prestação de contas ou uma comunicação com a sociedade. O uso desproporcional de recursos públicos em publicidade, isso a própria 9.504, a própria legislação eleitoral, inclusive, traz isso como uma possibilidade de abuso político, naquela regrazinha da regra geral de publicidade, né? Se você gastar nos primeiros 6 meses mais do que isso também gera o abuso, né? Tem essa previsão antecedente, mas não é o caso aqui que a gente está analisando. E, além disso, a gravidade naquela questão de quantitativa e qualitativa, nessas 2 esferas. E aí o grupo não fechou a questão se há necessidade da junção dos 3 critérios ou se o uso abusivo de algum desses critérios já seria suficiente para, ou 2 critérios, né, que inclusive foi o que defendeu nosso colega brasileiro, né, que o uso abusivo de 2 critérios já seria suficiente para gerar a configuração do abuso de poder político, né? E aí ficam essas questões. A gente trouxe como proposta uma separação clara entre perfis do gestor público com o gestor, com a pessoa do prefeito, para que haja minimamente a confusão do que é institucional, do que é pessoal. Que isso a Justiça Eleitoral tem que trazer de forma muito, muito clara. Perfis pessoais transformados em canais oficiais desequilibram o pleito, e aqui nós podemos trazer, inclusive trouxemos nas discussões aquelas lives feitas pelo então presidente semanalmente, fazendo propaganda do que o governo estava fazendo em suas redes pessoais. Hoje, possivelmente, a Justiça Eleitoral entenderia que poderia culminar em abuso. Na época não houve essa concepção, mas eu acho que a jurisprudência evoluiu nesse sentido de configurar abuso se isso acontecer hoje. Tanto é que é considerado abusivo se você fizer vários vídeos institucionais com a figura do gestor, mesmo nas redes oficiais do governo. Se você trouxer a figura do gestor o tempo todo aparecendo em propaganda institucional, você
quebra o princípio da impessoalidade e você causa, eventualmente, abuso do poder político também, né? E aí a proposta e questões de painéis, né? A questão da gravidade, o uso indireto do erário e o compartilhamento de conteúdo oficial nas redes pessoais do gestor. Isso deve ser evitado também, que isso também configura o abuso do poder político. Essas foram as questões que a gente debateu, discutiu, né, no grupo sobre a questão do uso de redes sociais por gestores públicos, e aqui a gente fica à disposição para que podemos aprimorar os debates, tanto é que o relatório é preliminar, para que a gente possa depois fechar o relatório conclusivo. Muito obrigado, João Milton. Abordagem excelente aí sobre um caso concreto, né, que faz toda a diferença na nossa forma de tratar as questões. E eu, sem perda de tempo, vou passar a palavra agora. E aí uma questão muito interessante, como a Franciele já adiantou. Nós temos não só os painelistas, os advogados, os juristas com os casos concretos, como também vamos ver agora o outro lado da moeda. Vamos ter aqui a Aline Scarpone, que vai justamente falar o tal enfoque da impessoalidade do jornalismo, e depois o Léo. Aline, a palavra é sua, por até 15 minutos. Obrigado. Perfeito. Boa noite, gente. Separando aqui a nossa Apresentadora do Jornal Local, gente. Eu sou apresentadora e editora-chefe do Jornal Minas, segunda edição, da Rede Minas, sou servidora pública também de carreira e mestre em comunicação. E aí a gente também preparou uma apresentação, se for possível colocar. Nós separamos a nossa apresentação em duas partes. Eu vou dividir aqui com o meu diretor de conteúdo e programação da Empresa Mineira de Comunicação, que envolve aí a Rede Minas e a Rádio Inconfidência. E eu separei alguns tópicos do relatório, e longe da gente fechar questões, a gente vai trazer novas para a discussão, né? Uma discussão muito rica, que tem muitos vieses, e dentro do jornalismo, eu separei alguns pontos para a gente trabalhar. Primeiramente, eu vou adiantando aqui, é a interferência da mídia, né? Lá no relatório fala o seguinte, que a imprensa, longe de ser neutra, participa ativamente na definição dos contornos do debate público e no reforço das hegemonias políticas. E a gente não está aqui para falar que isso não acontece, né? Ao contrário, a gente tem um pesquisador muito estudado na comunicação, que ele fala sobre a dualidade do acontecimento. O acontecimento, ele tem a vida dele existencial, ele rompe com a normalidade, e aí ele acontece, a existência dele, e depois ele ganha uma outra vida, que é a vida narrada, né? Quando você interpreta aquele conhecimento, aquele acontecimento, o narra, você dá uma outra vida para ele, e é isso que a imprensa faz. Então, ele tem essa ordem existencial e essa ordem de sentido. Tem uma outra pesquisadora também, finlandesa, a Pantti, que ela fala muito que os ideais de jornalismo, como instrumento de investigação objetiva e desapaixonada, não se sustentam quando nós passamos a compreendê-lo e inseri-lo em uma dinâmica mais ampla. Isso significa que a gente não tem parcialidade no jornalismo? Exatamente isso. E aí eu tentei abranger aqui as pesquisas em comunicação, eu cheguei à conclusão que, embora muitas vezes, pode até trocar já o nosso slide, embora muitas vezes centrado no relato do factual, ao se apresentar como uma forma de mediação, embora muitas vezes centrado no relato do factual, ao se apresentar como uma forma de mediação que toma parte do processo de organização da experiência comum dos acontecimentos, o jornalismo assume um papel no qual as subjetividades se fazem presentes em maior ou menor grau no texto jornalístico. Dessa forma, eu trouxe aqui alguns exemplos que falam muito sobre enquadramento, como a mídia, então, define, através de suas linhas editoriais, através de seus interesses, que também passam pela política, a condução de suas coberturas. De manifestantes a terroristas, a gente falou sobre o enquadramento midiático e a circulação de sentidos do acontecimento 8 de janeiro. A gente traz a CNN com as manchetes num escalonamento, primeiro chamando de manifestantes, depois de radicais, depois fala ali
usa uma fala do ministro da Justiça, do Dino, falando que é um terrorismo, que é golpismo. Trouxemos o exemplo da Jovem Pan, que o tempo inteiro trata como protestantes e manifestantes, isso mesmo. E na mesma fala do Dino, ao invés de destacar a fala dele sobre terrorismo, ele fala que o ministro da Justiça fala sobre manifestações. Temos aí agora, a gente pegou então duas coberturas audiovisuais e agora comparando 2 portais, G1 do Distrito Federal e Folha de São Paulo. G1 fala o tempo inteiro de terroristas, né? Terroristas bolsonaristas, e fazem essa alusão, né, a Bolsonaro, terrorista em Brasília, e aqui sobe para 300 o número de terroristas presos. Folha de São Paulo trata o tempo inteiro como golpe. Golpistas falam que antidemocráticos bloqueiam a avenida, golpistas voltam para o quartel-general. Diante disso, a gente percebe que a imprensa enquadra e analisa e atribui sentidos de acordo com como ela se afeta, se direciona e, ao mesmo tempo, proporciona a afetação, né, da população, também ali naquela discussão no jogo de sentidos. E a outra parte interessante que eu achei do relatório, assim, que eu destaquei, que é a parte que vocês falam sobre a desinformação, que não pode ser confundida com liberdade de expressão, trata-se de abuso. E aí eu proponho a seguinte discussão. O jornalismo, ele tem a validação da sociedade de ser aquele veículo oficial que fala do mundo para o mundo, né? Sobre o mundo para o mundo. Só que a gente vem perdendo o monopólio discursivo, né? De acordo com a iminência das redes sociais, de acordo com as tecnologias, a gente começa, então, a observar uma pluralidade de vozes. E aí a gente entra numa parte interessante que não é mais assim o que é verdade e o que é mentira. Hoje o jornalismo ele lida com uma era da pós-verdade. Então, a gente não tem só aquela preocupação de redobrar a nossa apuração para passar o melhor conceito, a informação mais apurada, pautada em órgãos oficiais, em números de pesquisa para a população, mas a gente também lida com o desafio da pós-verdade, que é exatamente ali, ó, quando os fatos objetivos eles acabam tendo menos influência na opinião pública do que o apelo à emoção ou às crenças pessoais. Nesse aspecto, a gente começa a entender que muitas vezes o jornalismo encabeça alguma pandemia, por exemplo, encabeça algum direcionamento científico, mas ele lida também com desafios ali múltiplos, que não estão necessariamente vinculados à verdade, mas que são tão aceitos como se fosse verdade, né? Porque esbarra nessas crenças, porque esbarra nas emoções, né? Tem esse apelo emocional. A partir de agora, a gente traz fiz uma fala bem breve, mas a gente traz esses questionamentos para que a gente reflita que, então, qual que é o caminho, né? Então, o jornalismo está perdido? A gente não tem imparcialidade? Não tem, porque quando eu seleciono uma parte específica de uma entrevista, eu estou enquadrando aquele entrevistado, eu já estou promovendo a minha visão sobre o que é mais importante daquela fala. Quando eu direciono a minha câmera para determinada cena e não para outra, eu também estou ali conduzindo um olhar. Então, como que o jornalismo, dentro desse contexto, ele pode ter credibilidade? E aí é que a gente defende a questão do equilíbrio, né? A gente não pode apenas aceitar que o jornalismo ele não é imparcial, e ele não é, mas a gente tem que achar um caminho para isso. A gente tem que buscar aí o equilíbrio que está aí pautado no nosso código de ética, né, através das múltiplas vozes e olhares dentro daquele assunto, promovendo visibilidade para isso dentro de cada cobertura. Então, agora eu chamo o nosso diretor de conteúdo e programação, porque ele vai exemplificar como que a gente, além de proporcionar as análises dele, como que a gente vem fazendo esse trabalho dentro de uma TV pública que é confundida com TV política ao longo da sua história inteira, né? Então, não é porque a gente recebe um dinheiro que é intermediado pelo Estado que o Estado é dono da TV Minas. Então, a gente vem trazendo um olhar hoje mais libertador na TV pública, né? Na história assim, da nossa gestão, e é por isso que a gente vai apresentar o case TV Minas. Muito obrigado, Aline. Extremamente pertinente as suas colocações. Enquanto o Leonardo Vitor, diretor da
Rede Minas de Comunicação e da Rádio Inconfidência se posiciona ali para fazer esse fecho de ouro da nossa mesa, eu queria já destacar e agradecer a ele, em nome da Abradep, do Congresso, do Sidney, do Ederson e todos os demais envolvidos na organização. E nós estamos com esse evento transmitido para 650 dos 850, arredondando, municípios mineiros e em streaming para todo o Brasil. Ou seja, o que nós estamos conversando aqui está ao vivo e a cores para todo mundo que tiver interesse na participação do debate. Leonardo, a palavra é sua. Parabéns, obrigado. Para até 15 minutos. Muito obrigado a todos. Eu quero agradecer o convite honroso que nós estamos recebendo, né, de estar participando desse momento tão importante, aprendendo com os senhores e senhoras nesse momento, porque o jornalismo hoje ele transformou, e eu vou chocar algumas pessoas, em militância política. As redações não são mais as mesmas e a seriedade do jornalismo e a vontade própria das pessoas estão sendo transmitidas através das rádios e das televisões. O clique na rede social tornou mais importante que a apuração do verdadeiro jornalismo. Hoje, eu não sou jornalista, no começo eu quero fazer essa correção, até em homenagem aos colegas que trabalham ali junto comigo, sou gestor público, né, venho do marketing, né, e da comunicação eleitoral. Do lado de fora, estou quase 2 anos à frente da emissora, à frente dessa estatal do governo de Minas, que é muito confundida aí como a TV do governo, e muitas pessoas da sociedade nem sabem que o Canal 9 aqui em Minas Gerais, que a Rede Minas é uma TV pública. E há quase 2 anos eu aprendi muito sobre o jornalismo, embora estou dentro dele com alguns veículos de interior, alguns jornais impressos, aí, os famosos jornais impressos nesse meio de mais de 5.000 municípios do nosso estado. Atuo no marketing eleitoral, em campanhas eleitorais, principalmente no interior, né, de Minas Gerais. E assumi essa rica oportunidade de estar à frente dessa emissora com a maior diretoria da casa, com mais de 300 pessoas trabalhando diretamente a gente. E ali você percebe, trabalhando numa redação de jornalismo, a quantidade de viés diferentes de pessoas ali. E que muitas das vezes esse lado, esse viés, ele é transmitido. E você tem que tomar um certo cuidado, por causa da linha editorial do jornalismo, né? Esse jornalismo que hoje é uma crítica, e eu faço essa crítica sem menor medo de amanhã ser criticado por outros veículos de comunicação. Afinal de contas, quando eu assumo e tomo posse, foram mais de 280 matérias contra mim. E então, já por si, eu acredito na liberdade. E nunca rebati nenhuma das críticas que fizeram. Mas nós tiramos a emissora de traço de audiência em Belo Horizonte de 150 pessoas por minuto para quase 2 pontos de audiência em pouco mais de 4 meses na nossa gestão. Ou seja, estamos falando de 40 mil pessoas por minuto. E tivemos, historicamente, né? E aqui eu falei um pouco do Código de Ética, acho que eu até pulei aqui, tá? A TV Minas tem 40 anos, ela foi fundada em 84 por Tancredo Neves, é a terceira emissora pública do país, a maior, né, delas, vinculada à SECOM, hoje a Secretaria de Comunicação do Estado de Minas Gerais, e alcança mais de 600 municípios. A gente está chegando a 650, vai aumentando de acordo com as outorgas que vão sendo liberadas aqui, está um pouquinho atrasado. Temos a multiprogramação, ou seja, além do canal 9.1, eu tenho ponto 2, ponto 3, ponto 4 ali para administrar. Então, você tem 24 horas de programação o tempo todo. E aí vocês vão entender por que eu estou falando da emissora, para vocês entenderem a dificuldade que é como fazer, tomar conta para que o jornalismo ele seja livre, mas com muita responsabilidade. Porque você, através da televisão, do rádio, ou através da rede social, você pode destruir a vida de uma pessoa com uma má informação. E é o que está acontecendo hoje. A necessidade de levar a informação mais rápido que a rede social faz com que jornalistas extrapolam e percam a ética e deixam a apuração de lado para atacar o viés político qual ele não gosta. E aí, nós temos diversos desafios. E um dos primeiros desafios, eu quero aqui, que abrilhantou muito ano passado nas eleições, a primeira vez em 40 anos de uma emissora pública, nós fizemos um debate político, a Aline Scarpone foi a nossa mediadora, e o que chama atenção, parece assim, para você que está aí, fala, qual a diferença disso? Quando você tem uma TV pública, onde não tem interferência política,
O governador do estado, ele não está preocupado se vão falar mal dele ali na hora do debate político. Foi nos permitido trazer esse debate e nós não fizemos somente na capital, em Belo Horizonte. E nós puxamos as outras emissoras de televisão com isso. O que nós fizemos? Ao invés de abrir o debate político para somente a capital, nós abrimos para 6 cidades. Isso a gente fez com que o G1 também fizesse isso, puxasse para a metropolitana. E nós não ficamos somente nos partidos que têm representação no Congresso. Nós abrimos para todos os partidos políticos, sem exceção. É isso. Além da regra. Fizemos além da regra. E aí, o que chamou muito a atenção é que nós ali, em determinados momentos, houve críticas ali ao governo do Estado, sem nenhum problema, podiam falar tranquilamente das suas críticas, dos seus viés políticos ali, sem nenhum problema, mas nós tivemos senadores naquela época, senador que recebeu o convite e de última hora falou que não iria numa emissora que não desse, que não dava, não tinha relevância de audiência. Engano dele, porque nós batemos 90 mil pessoas assistindo os debates políticos e a gente pôde criticar, né, a Aline Scarponi com seu texto, pôde fazer uma dura crítica política. Quando eu falo dessa forma, primeiro eu estou falando da liberdade, porque a editora-chefe, não só ela, como todos ali da emissora, tem a liberdade de trazer a sua pauta com responsabilidade. E a gente sabe o tanto que é difícil, porque o jornalista, quem está à frente ali, sabe que o jornalista ele tem aquela vontade, como a Aline disse, de direcionar certas coisas da forma dele. Então, você tem que estar muito atento à linha editorial ali. Acho que é importante... Esse programa, gente, muito criticado, e aí você vai falar, de novo, está fugindo do assunto? Não. Esse Minas em Ação, ele faz uma função importante. Ele leva a segurança pública para a casa dos mineiros. Diferente, sem fazer crítica aos demais, que leva à insegurança pública, porque ele mostra tanta tragédia que parece que a instituição de segurança pública ela é falida e que nós não temos segurança pública. Então, a gente pega e seleciona as melhores matérias, melhores pautas que nós temos no estado de Minas Gerais e todos os dias, às 11 horas da manhã, a gente entra ao vivo. Qual foi a crítica? Porque durante 40 anos da emissora, permaneceram com uma emissora para poucos, sem levar uma informação de qualidade. Selecionaram o que era cultura de acordo com o viés ideológico. Selecionaram o que era educação de acordo com o viés ideológico. E quando eu chego à emissora, eu falei, peraí, os senhores pagam o meu salário. Eu tenho que ter um pouco de tudo, porque uma TV pública ela tem que ter a informação, cultura e educação. Se eu tenho no canal 9.2.3.4 educação 24 horas, eu preciso fazer que o canal principal ele tenha notícia com relevância, imparcialidade e cheguem aos mineiros de forma muito séria. E aí nós tivemos o nosso grande pico de audiência. E aí você me pergunta, por que eu fui tão criticado naquele momento? Naquele momento, a emissora foi muito criticada, porque quando você bate um ponto de audiência, você tira o ponto de algum coleguinha. Quando você traz uma notícia e você não fica enviesando a notícia, você está dando ela primeiro, às 11 da manhã, o outro está dando meio-dia, o outro está 1h, você mostrou uma verdade aqui, fica difícil da pessoa distorcer aquela notícia para frente. Então, você conta ela na íntegra, sem esconder o fato verdadeiro. Quantas vezes a gente vê críticas de colegas jornalistas à segurança pública, julgando sem ter ali os seus... sem estar ali presente ali numa incursão, numa operação policial. O policial atira ou não atira e o jornalista no ar-condicionado ele decide sobre o que é certo e errado naquele momento. Então, a gente procura não enviesar e a gente procura não falar em nome da justiça. A gente traz a notícia. O julgamento fica a cargo da justiça. E eu acho que isso é o momento... esse momento que a gente foi fazendo essa construção, a gente foi percebendo que outros veículos de comunicação de grande porte começaram a descer os seus horários, fazer modificações importantes e começaram a mudar algumas linhas de edição, a linha editorial, né, de alguns jornais. E esse é um momento onde se fala muito de inclusão. Eu gostaria muito que fosse a Aline que pudesse falar, né,
Aline, se puder puxar, só para a gente... Acho que é tão importante, foi a Aline que trouxe, a ideia foi da Aline. No Jornal Minas, né? A gente tem o Jornal Minas, ele tem 2 edições, ele tem a edição na parte finalzinho ali da manhã, e depois tem às 18h30. E o que a gente trouxe foi uma correspondente internacional, uma mulher trans, para dentro da TV pública. Ela entra para a gente da Alemanha, mas também já entrou da Mongólia, da China, da Coreia do Sul, trazendo notícias que sejam relevantes também, repercutindo, né, reverberando Brasil e Minas Gerais. E a nossa ideia foi exatamente promover essa inclusão dentro da comunicação pública, né, para que a gente pudesse também trazer outros olhares, né, até para falar da própria realidade de uma pessoa trans, embora as pautas dela não se relacionem. Exato. E embora ela não se envolva com militância, ela é uma jornalista. Ela traz a pluralidade do olhar dela, né? Mas com extremo profissionalismo, a gente achou interessante ter essa contribuição, sabe? Dentro da TV pública, já que a gente estava investindo em material, em conteúdo, né? Que era de um primeiro programa policial dentro da TV pública, também trazer um contraponto de um outro olhar. E o importante disso, né, que é frisar, é não ter militância. Porque quando você abre o espaço para militância dentro do jornalismo, porque ela me traz notícia de guerra, ela me traz notícia mundo afora, do Papa, ela fez a cobertura, sem a militância. E é engraçado que os mesmos que militam nunca deram oportunidade, somos os primeiros aí a estar dando oportunidade para uma trans que é muito profissional, está trabalhando com jornalismo da forma que está trabalhando. E aí, talvez vocês nunca estudaram um tema? Desenho animado. Sabe por que que nós, na nossa infância, a maioria aqui acredita, a gente não vê desenho mais em outras emissoras? Porque por lá, eles não podem vender comercial. Não podem vender na hora dos desenhos infantis. Eu cresci vendo TV Colosso, essa coisa toda, né? Eu estou com 41 anos. E não pode. Mas nós decidimos, na nossa gestão, colocar o desenho. Então, nós temos uma faixa infantil na parte da manhã. Ou seja, eu trouxe... Sabe aquele interior que eu acabei de falar? 650 municípios, que muitas das vezes aquela criança não tem condição de pagar um Netflix. Ou a internet é muito ruim. E a criança está naquele momento difícil da vida dela, que não tem o que brincar direito, ou é o telefone. Nós estamos trazendo desenhos novos, com muita curadoria. Mas o que chamou atenção é que nós, como veículo de comunicação, trago outra polêmica, não era para entrar nisso, mas trago, é esse desenho abaixo, Danizinha Protetora. Esse desenho foi criado por uma pastora, mas ele não é um desenho religioso. Eu fui julgado em questão de... O desenho entrou no ar, no outro dia, 6 deputados já estavam na tribuna da Assembleia falando que era ideologia de gênero e aquela coisa toda. Só que o desenho, que eles não sabiam, que o desenho era gratuito, doado, construído com linha editorial para educação de papais, como é que comporta com o papai, como é que comporta com a mamãe, como comporta com o meio ambiente. Ele não fala de religião, não fala de igreja, não fala de nada. E nesse momento, foram alguns processos, graças a Deus, arquivados, e o desenho... E aí, a própria imprensa fez, sem apurar, essas notícias falsas. Criticaram e o Ministério Público arquivou todos os processos. E ali a gente teve sucesso, porque através desse desenho muita gente adquiriu a curiosidade de assistir, e a gente tem uma audiência, a maior audiência do dia inteiro é a faixa da manhã com as crianças. E com isso a gente vai trazendo desenhos ali da nossa época, estamos resgatando esses desenhos para poder trazer no canal principal. A gente vai pegar no canal secundário, 9.2, transformar em desenhos. Isso incomoda outras emissoras, que vão perdendo ponto de audiência, vão retirando a audiência dela. Então a gente fala exatamente de responsabilidade. A gente conseguiu pegar uma TV pública, dar a liberdade, a oposição é entrevistada, a situação é entrevistada, porque eu não estou ali para ver se o político A ou B gosta do governador, não gosta do governador. A gente recebe todos. E, para finalizar, nós conseguimos fazer um programa na TV pública de debates políticos, trazendo dois viés ideológicos diferentes. Não, várias pessoas. Sem a intervenção e sem a militância de jornalismo.
Eu agradeço a oportunidade, a paciência de todos, mas eu quis trazer essa ótica de dentro de uma redação para vocês, que abrilhantam tanto o jurídico, abrilhantam tanto o nosso trabalho. E dizer que não, para finalizar, não está só nas redes sociais da prefeitura. A gente tem que ter uma observância sobre a propaganda no interior do Brasil, porque os prefeitos pagam anúncio em blogs de notícia Já, que são olha lá a utilizados como uma cascata. extensão, A uma descarga, extensão Luiz, transvestidas de jornalismo para publicidade da máquina pública. Muito obrigado. Eu agradeço ao Leonardo Vitor, que de fato trouxe uma abordagem absolutamente distinta, originalíssima. E vou abrir para as perguntas. Antes, vou passar a palavra novamente para a Franciele, que ela quer fazer uma observação pontual. E já adianto que, passar 2 minutos, eu corto. E na liberdade de expressão, lógico. E já adianto que o primeiro inscrito é o nosso queridíssimo Caetano Lopomo. Sim, me deu só, o presidente me deu apenas 1 minuto, só queria fazer uma... Está fora do script já, para vocês pensarem nas perguntas também, uma observação que eu acabei não fazendo antes ali, mas sobre a questão do abuso das redes sociais, eu queria trazer um exemplo, e fico confortável de falar isso porque estou na frente do advogado do governo do estado do Rio Grande do Sul, para dar um exemplo sobre as enchentes. Quando a gente teve as enchentes lá no Rio Grande do Sul, foi um caos total de todos os aspectos, né? E a população precisava se informar sobre os assuntos mais cotidianos que a gente não sabia o que estava acontecendo. Se ia ter aula na escola, se as estradas estavam abertas, se ia voltar o sistema de água, se a régua do Guaíba ia subir ou ia descer. Mas aí eu quero que vocês raciocinem comigo, eu vou colocar uma pergunta e não vou dar a resposta. Nós temos um perfil do governo do estado do Rio Grande do Sul e nós temos um perfil particular do governador. Quando as informações são prestadas pelo governador no seu perfil Pronto. pessoal, Tava bom a comida? como é que Muito vocês bom. Eu só fiquei no caracterizam isso? tiragosto. Porque as informações, se a foi, escola vai estar, se as escolas da Quem rede foi? estadual vão estar Luciano, abertas, GG, Carol, essa Letícia informação, e o se o Alan. governador grava um O Alan foi vídeo de no Picão. perfil do Quem é Alan? governo do estado Do do Rio Rio de Grande do Janeiro, Sul, isso procurador pode do ser estado. considerado uma quebra do princípio da Não, procurador da impessoalidade? Fazenda lá do Rio de Mas se ele Janeiro. fala no perfil dele, isso pode ser considerado uma forma de abuso? Porque a informação, ela é do governo ou ela é do governador? Isso tem alguma relevância jurídica ou não para a questão de improbidade? Porque, por exemplo, o chefe da Defesa Civil, quando eu queria saber as informações da Defesa Civil, eu ia lá no perfil da Defesa Civil e tinha o chefe da Defesa Civil falando. Quando eu precisava saber as outras informações do governo, eu tinha que ir no perfil do governador, porque o que ele falava no perfil dele, as informações que ele prestava no perfil dele não estavam no perfil do governo. Então, como que a gente faz esse balanço? O que a gente pode deixar o político falar no seu perfil pessoal ou não? Acho que isso entra um pouco no nossa questão número 2, né? E também dizer da alegria, satisfação de ter esse contraponto, né? Porque a gente apresentou o relatório para os Cadê eu? jornalistas Que tá querendo chamar e lá eles na disseram, frente. olha, não é bem assim que vocês estão Foi na falando, né? pensão. Então, antes que o Luciano O presidente fica... corte a minha fala aqui, já vou passar aqui para o pessoal das perguntas. Obrigado, Franciele. Eu queria fazer só uma sugestão de encaminhamento, porque essa é talvez a maior mesa do dia, o maior GT. Caetano, se você achar melhor, você vê 1 ou 2 para responder as suas perguntas, conforme o enfoque dela. A sua pergunta porque tem Ceoto, tem João, tem Léo e tem Aline, né? Aí você, conforme a pergunta, você direciona. 1 ou 2. Boa noite, Luciano. Boa noite à mesa. Boa noite a todos. Eu acho que mais direcionado realmente a Aline e ao Léo aqui, minha colocação e minha pergunta. Francine, a autoridade aqui para defender o governo do Estado do Rio Grande do Sul é o Gustavo Paim, né? Que é agente Olha a político, pizza lá, Paulo, por é favor. nosso secretário adjunto da Casa Civil, está em algum Bolinho, lugar assim, por aí. né? Talvez ele possa fazer isso. Está online, está bem.
O que eu queria dizer e perguntar e provocar a Aline e o Léo é o seguinte: a Aline mencionou as redes sociais, época de pós-verdade, etc. Isso é muito claro, e aí vem muita informação de tudo que é lado, e isso vem muito problema, sem dúvida nenhuma. E aí a gente se agarra numa âncora que é o jornalismo profissional. Porque o jornalista profissional tem CPF, tem patrimônio, ele é empresa, e tem código de ética, tudo isso, a gente vai muito nessa âncora, não é? E isso nos ajuda muito a filtrar aquele mundo lá da rede social para um mundo um pouco mais controlado e fiscalizado. E aí, eu quero dizer o seguinte, que nesse jornalismo, talvez porque a concorrência agora é a do blogueiro, que não tem compromisso e diz o que eu quero ouvir, esse jornalismo profissional me parece que ele precisa concorrer com aquilo. E aí ele assume também cada vez mais determinadas posturas, determinadas condutas na hora de se manifestar. Ele se apresenta mais, ele se desnuda na hora que se apresenta um pouco mais. E, ao fazer isso, esse jornalismo profissional, eu vejo que quanto mais transparente, melhor vai ser. E aí eu quero dizer para o grupo que eu acho que a transparência aqui é boa. Inclusive, quando ela passa de alguns limites quanto à opinião ou entre alguns vetores um pouco subjetivos quanto à democracia ou quanto à verdade, isso é bom, porque ele me dá clareza para saber com quem eu estou falando. Quando eu ouço uma TV estatal, é bom que eu saiba que ela é estatal, porque eu faço meu juízo crítico com quem financia essa empresa. Eu vejo isso bem. E aí eu também acho que talvez um dos caminhos seja um pouco de transparência no financiamento do jornalismo oficial. Saber com mais clareza quantos governos bancam de publicidade aqui. A TV estatal eu sei que tem compromisso, tem um certo questão mais delicada, mas na TV privada, quando se banca, eu queria essa transparência maior, me ajuda a saber com que eu estou falando e fazer um juízo crítico melhor. Então, é essa provocação que eu queria fazer, se vem isso como um caminho, talvez, quase que natural. Obrigado, Caetano. Quem tiver pergunta, gente, já fica aí que eu vou na próxima. Pedir a compreensão para tentar sintetizar a pergunta em 2 minutos. Eu acabei de criar a emenda Caetano. É que todos nós somos assim, a gente tem muito conteúdo, passou força. E passo já para a Aline e para a Léo para escolherem aí. Eu acho que eu concordo plenamente. Eu acho que realmente o caminho é a transparência. Inclusive, a transparência vem em linhas editoriais. A gente tem linhas editoriais bem definidas e o cidadão ele percebe as linhas editoriais. Como a gente também tem anunciantes, né, que estão mais frequentes em determinados veículos que em outros, que o cidadão pode observar. Agora, quando a gente fala de linha editorial, não só o direcionamento, mas também o próprio editorial. A gente tem um editorial do Estado de Minas, a gente tem um do Estadão, a gente tem um editorial mais claro da Folha de São Paulo, com posicionamentos. Isso é transparência, sim, não significa que ali a gente vai conviver com desinformação, mas a gente entende que ali a gente tem olhares que estão mais direcionados para um lado ou para o outro. A transparência, sim, é um caminho. Acho que eu falei tanto. Posso? Posso? Acho que eu falei tanto da emissora que eu acho que é importante responder essa parte que você me perguntou. E sem problema nenhum, eu não tenho problema em relação a responder isso por estar numa TV estatal ou estar num cargo público. Mas veja bem, todos os estados financiam todos os veículos de grande porte e pequeno porte. Eu não tenho problema de falar, estou eu indicado pelo governador desse estado, a SECOM paga publicidade para os veículos de comunicação. Aí é um questionamento que vocês têm que fazer assim, quem paga mais? É os governos dos estados ou o governo federal? Quem financia os veículos de comunicação, na sua maior parte, é governo. Por mais que você tenha grandes anunciantes, esses anunciantes começaram a abandonar as emissoras de televisão para impulsionar nas redes sociais, é onde as pessoas estão conectadas. Então, será mesmo que tem essa imparcialidade? Será que nós estamos consumindo um jornalismo realmente sério? É um questionamento que a gente deve fazer. Por quê? A gente, como a Aline acabou de falar, vou citar o Estadão, ou citar
a Folha de São Paulo, para cada 10 matérias, ela puxa 9 para que lado? E essa uma para qual outro lado? A Aline trouxe aqui um momento da fala dela sobre a trama golpista, né, noticiada. A imprensa é o quarto poder, não tenho dúvida. A gente pode destruir vidas de pessoas na irresponsabilidade. A gente faz um julgamento. Agora, eu vejo uma competição, no que você me relatou aqui, eu vejo uma competição. Como o jornalismo, a TV, o rádio, ela perde espaço e o impresso perdeu por completo, porque a notícia ela é mais rápida através da rede social, o jornalista, esse profissional, ele talvez não tenha tanto tempo para fazer a apuração daquilo. Então, para ganhar o like ou ganhar a audiência, ele acaba extrapolando. Vou dar, houve um pedido aqui do João, eu vou dar o João um minutinho só, e na apenas verdade, por isonomia, se o seu outro quiser falar um minuto também, Na verdade, é só um ponto de a gente perde o reflexão. tema. Só um ponto de reflexão para a gente, para a academia depois trabalhar o tema, principalmente na parte dos blogueiros que foi falado. Talvez a gente possa aprimorar a discussão que quando o blogueiro se comunica, ele aduz liberdade de expressão, mas quando é confrontado, ele fala em liberdade do jornalismo. Ele quer atuar dos dois lados da moeda, como um cidadão, liberdade de expressão, mas quando é confrontado, ele quer se proteger na liberdade do jornalismo, né? Então, assim, só para depois a gente discutir até que ponto vai o trabalho do blogueiro, como deve ser configurado a partir de expressão ou jornalismo, né, propriamente dito. Perfeito. Perfeito, tudo bem? Nome, posto patente. Pergunta. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Rafael Rodrigues, Beleza. advogado aqui do Estado de Minas Gerais. Gostaria de fazer uma provocação até sobre o tema que o João apresentou, a respeito do uso de redes sociais pelos candidatos, mas também, antes de pelos candidatos, pelos mandatários ao longo do seu exercício. Os pontos sobre a questão de uso ou não de Colab, sobre quais conteúdos são divulgados, e fazer algumas, digamos, provocações para a gente avaliar. E um dos pontos que eu gostaria de lembrar, que talvez é um decreto que pouca gente tenha conhecimento, é um decreto de 2019 do governo federal, do primeiro mês de janeiro do governo federal, que na época, digamos assim, a confusão era tão grande entre o uso da rede privada, né, pelo presidente, para separar a figura do presidente e a pessoa física, que foi publicado um decreto atribuindo à Assessoria Especial da Presidência da República a competência para administrar as contas pessoais das redes e das mídias sociais do presidente da República. E no parágrafo único desse dispositivo dizia que essa administração da Assessoria Especial deveria ser feita em conjunto com a Secretaria Especial de Comunicação Social para poder, digamos, ter uma simetria entre a publicidade institucional e aquela que seria veiculada nas redes privadas do presidente. Esse decreto, por coincidência, foi revogado 5 dias depois que ele foi publicado, atribuindo essa competência, mostrando que tentaram, de certa maneira, institucionalizar o uso das redes privadas como meio de veiculação de informações oficiais, mas também, né, digamos, esse uso, digamos, custeado, financiado com uma estrutura do recurso público, estrutura de servidores públicos. Então, um ponto de reflexão é, a gente realmente consegue, né, digamos, regulamentar essa matéria? Até que ponto eu consigo hoje separar o uso das redes sociais privadas daquela figura, né, digamos, que ao mesmo tempo é prefeito e pessoa física? Qual que seria o ponto de separação? A separação seria em relação ao conteúdo? Ele estaria proibido de veicular? Então, é só algumas reflexões para a gente poder fazer aqui, que não é simples, talvez, fazer isso por meio de normas, né? Talvez não seja tão fácil fazer esse corte. E para quem, Rafael? O João, que estava tratando João, esse tema. obrigado pela pergunta, meu nome. Claro. João, a palavra é sua. Opa, Rafael, o tema realmente é uma linha muito tênue para a gente tratar sobre onde nasce o abuso, onde termina o uso regular das redes sociais, mas também a gente não, como eu falei até no início, a gente não pode pensar que vai botar o gestor numa caixinha fechada e, inclusive, ele tem o dever de prestação de contas. Lembre que ele é praticamente proibido de aparecer nas propagandas institucionais, para não ferir a impessoalidade. E aí, nesse caso, ele nem pode aparecer na propaganda institucional e nem pode fazer a propaganda não pode fazer a divulgação das suas ações na rede pessoal. Também não. Eu acho que a questão do abuso aí vem no uso exagerado, no uso da máquina pública, um assessor de comunicação do município, do estado. Lembrando o seguinte, que a gente está tratando o prefeito, como o governador, o presidente, como se o abuso fosse possível somente do executivo.
Mas o legislativo também pode praticar o mesmo abuso, da mesma forma. Então, e eles também têm o dever de prestação de contas com seus eleitores, com os seus apoiadores, com as bases, né, chamadas bases eleitorais. Então, eu acho que eu sigo o entendimento de que a gente deve revisitar as questões dos abusos para talvez criar critérios um pouco menos subjetivos, mas para que o uso exagerado é que configuraria o abuso, né? Obrigado, João. Eu agora passo a palavra para o Adalto. Adalto, estenda aí, por favor. 2 minutinhos, direciona a pergunta. Beleza, para levantar? Se apresenta aí para a galera. Adalto Moura, do Amazonas, aqui representando a capital do frio. Eu iria fazer a pergunta para a Franciele em relação ao que o João acabou de comentar sobre o limite, que falou-se muito do gestor, mas não falou-se muito dos limites do parlamentar, que não tem o parlamentar, ele não representa o Congresso Nacional, né, um cargo de representatividade, mas a apresentação da Aline foi muito, muito instigante, que ela falou sobre a questão da impossibilidade do jornalismo ser imparcial. E ela falou de uma questão de ação. E aí eu faço uma provocação em relação à omissão. Quando o jornalismo ele não divulga um fato que deveria ser divulgado. Aí aqui eu dou um exemplo, eu já prometo que não passarei de 2 minutos, presidente, é o compromisso. Nós tivemos um caso que foi a reunião de 3 secretários de Estado, com 2 comandantes militares da tropa de choque da Polícia do Estado do Amazonas, que falavam abertamente de como utilizar esta tropa de choque para beneficiar uma candidatura. Essa reunião não foi divulgada no dia seguinte por nenhum veículo de comunicação de TV aberta. Nenhum. A reunião de 3 secretários de Estado e de 2 comandantes da Polícia Militar da tropa de choque não foi divulgada. Foi necessário um veículo nacional iniciar a divulgação para depois, por força, veículos de comunicações regionais começarem a divulgar esse fato. E aí eu faço a minha pergunta para a Aline em relação a esse ponto, na questão da imparcialidade do veículo de comunicação, quando ele é omisso na divulgação de um fato. Porque a informação ela é de 2 moedas, né? Eu critico, mas quando eu critico indiretamente eu estou beneficiando o outro lado. Mas quando eu não comunico, quando o veículo de comunicação ele é omisso, ele também está sendo imparcial? E aqui, muito obrigado, não passei de 2 minutos. Aline primeiro, depois a Franciele no gancho rápido. Tá. Na verdade, não comunicar também é uma escolha, né? Então, você não está sendo imparcial, você continua sendo parcial, você escolhe não publicar, né? E aí, quando você fala que houve uma publicação, eu poderia te falar aqui de critérios de noticiabilidade, mas acredito que esse aí todo mundo entende, né? Que é publicável, né? Que é importante ter sido comunicado. De qualquer forma, você levantou uma coisa interessante, que quando alguns veículos, né, locais escolhem não dar uma notícia e um nacional, né, interfere e publica, logo todos vão entrar, né, no assunto, porque aí já vem a questão da concorrência. Então, a decisão ali de entrar no assunto não foi uma decisão jornalística, né? Foi uma decisão ali, talvez, política. Bom, respondendo Franciele. rapidinho, Adalto, achei muito bom os seus questionamentos. E com relação à questão do parlamentar, o uso das redes sociais pelo membro do Poder Legislativo, eu acho que são critérios bem diferentes que vão organizar o uso das redes sociais do gestor do Poder Executivo e do parlamentar. E aí eu vou trazer um gancho do 36A. No 36A, ele fala que a propaganda, a pré-campanha, o parlamentar ele pode livremente expor os seus debates parlamentares e isso não é configurado como uma propaganda extemporânea que vai ser ilícita, né? Então, e a gente tem que pensar num outro critério. Eu vou trazer para a gente refletir sobre o 36A e sobre a imunidade parlamentar. Então, o parlamentar ele tem muito mais liberdade. O parlamentar ele tem uma atuação diferente do Poder Executivo. Eu acho que a gente, obviamente, a Constituição fala da impessoalidade para a administração,
né? Mas eu acho que são critérios diferentes, né? O parlamentar, ele tem uma atuação muito mais no seu âmbito legislativo, claro que ele tem a questão da fiscalização e tudo mais, né? Mas a primeira função dele de legislar é uma função que é muito mais opinativa do que a função do gestor do Poder Executivo, do prefeito, do governador e do presidente da República, que o presidente da República, o prefeito e o governador, eles têm uma função administrativa e que a população depende dessa informação para poder gerir a sua vida, né? A prestação de contas que o gestor do Poder Executivo tem que fazer ao cidadão, ela é muito diferente da prestação de contas que o parlamentar tem que fazer. Então, eu acho que os critérios que a gente está falando, o GG está concordando comigo, gente, ó, o pessoal do Grupo Geopolítica, escreve lá, pelo amor de Deus, isso. Foi a primeira vez que o GG concorda. Isso é um marco histórico. Então, eu acho que quando o nosso grupo de trabalho, ele faz as suas sugestões do relatório, a gente jamais pensou na questão do Poder Legislativo. Sim, já foi, né? Isso, então, tá bom? Ó, gente, eu já vou fazer aqui, para o presidente não ficar bravo comigo, convidar a todos a escutar. Olha a honra da nossa mesa. Nós temos o vocalista aqui do Inelegíveis, né? O advogado mais viralizado no Brasil, por outras questões, né? Mas nós vamos atualmente, não é o GG, não, é você que está nas redes sociais. Mas então, vamos convidar a todos para assistir o nosso show. Vamos convidar nossos queridos jornalistas também. Estão convidadíssimos. Nosso presidente de mesa. E aí, agora, nós temos mais uma fala, né? Falando em convidar, eu queria pedir a paciência de todos. Nós vamos ter uma última pergunta, feita pelo Luciano Ceotto, que, por uma questão de isonomia e paridade, não foi focado para as respostas. Vai fazer uma pergunta para o Leonardo, salvo engano. E informar que nós ainda vamos ter aqui a entrega de cerimônia de alguns certificados, conduzida pelo Ederson, pelo nosso presidente, Sidney Neves, que daqui a 2 minutinhos no máximo a gente está indo para esse último evento para encerrar o dia. Ceotto, meu velho, a palavra é sua, a gente está sem imagem, mas o som você é pleno. Pronto, a técnica... Obrigado, gente. Ceotto, eu aqui ouço e vejo perfeitamente. Nas discussões do nosso GT, nós abordamos esse tema da influência na linha editorial dos veículos de comunicação, do poder econômico, principalmente em cidades médias e pequenas, de políticos que têm o controle de instituições poderosas, como hospitais, empresas, instituições de ensino, e a influência que a publicidade contratada por essas instituições, elas provocam na linha editorial dos veículos de imprensa. Mas isso ficou fora do nosso relatório final, porque talvez isso entrasse um pouco no aspecto do abuso do poder econômico e do financiamento de campanhas. A colocação que eu queria fazer, aproveitando a fala que o Léo trouxe aqui para nós, exatamente sobre o financiamento que o Estado faz aos veículos de imprensa, é sobre esse ponto aí, a obediência ao Código de Ética do jornalismo, o distanciamento que tem que haver da atividade político-partidária, mas a efetiva influência e quais seriam as salvaguardas para preservar o bom jornalismo dessa influência quase que irresistível do poder econômico sobre as linhas editoriais. Inserindo a pergunta, o Chateaubriand dizia que quem quer ter opinião tem que ter jornal, tem que comprar um jornal. É nessa linha ou mudou? Bom, se eu falar que é mentira, eu tenho alguns jornais no interior, então veículos impressos ainda, né? Verdade. Mas vamos lá. Respondendo o primeiro ponto, assim, entrando um pouquinho, me permite entrar um pouquinho no interior, e eu vou falar propriamente interior de Minas Gerais. Prefeituras têm ali, por mais uma prefeitura que tem 50 milhões de orçamento, ela tem uma comunicação, gasta 500 mil, 1,5 milhão de comunicação no interior. E ali você percebe com essa brecha do jornalista não ter que ter formação, que qualquer um abre um CNPJ, porque precisa de um CNPJ, abre um site de notícia, porque senão a prefeitura não pode pagar através do Instagram ou Facebook, e ele noticia, compra sempre um rodapé ali de R$ 1.500 a R$ 5.000 nesses veículos.
eu faço a pergunta. O dono desse veículo de comunicação, que está numa cidade de 30 mil habitantes, que está recebendo R$ 2.000 por mês, ele vai falar mal do prefeito? Ele não vai falar mal do prefeito. Primeiro ponto. Chega no período eleitoral, né? No ano eleitoral. A lei não permite que esse anúncio ultrapasse ali, se eu não me engano, 5 meses, 6 meses ali do ano eleitoral. Então, o prefeito fecha a torneira. O prefeito tem que fechar a torneira de publicidade. E aí, nesse fechar a torneira, um ano anterior, ele já prevendo aquilo, ele dobra o anúncio dos veículos de comunicação. Então, se o cara ganhava 2.000, ele passa a ganhar 4 para compensar aqueles meses que vai ficar afastado. Aí eu te pergunto, você tem 3 candidatos na cidade, mais o prefeito, quem sai na frente com 4, 5 blogs, outdoor que o prefeito está anunciando 4 anos direto ali. Então, ou seja, é desleal. Falando de linha editorial, respondendo, doutor Luciano, linha editorial, eu queria ter respondido, o colega também, a Aline respondeu. Tem 30 segundos. Nos meus 30 segundos aqui, é o seguinte, a Aline, ela é editora-chefe, eu administro hoje 17 programas entre jornalismo, enfim, fora a rádio. Mas para a Aline entrar numa polêmica, e tem que ser muito claro, que eu acho que essa é a intenção, para a Aline entrar numa polêmica como essa sua, ela tem que bater na sala do diretor. E não é ela passa a não exercer mais, o jornalista passa a não exercer mais a liberdade de jornalismo dele. Acho que eu expliquei bem. A linha editorial não está sobre o editor-chefe, então não julgue o editor-chefe, está acima dela. Gente, eu queria pedir uma salva de palmas, agradecer para esses nossos painelistas, ao Luciano Ceotto, ao João Milton, à Aline Scarponi, lembrei de Mascarpone, né? E ao Léo Vitor, sob a condução da Franciele. Está encerrado o GTC, está encerrado o dia.